Saudações pessoal, eu espero que estejam bem. É para dizer que hoje eu estive num programa televisível de Angola, no programa Janela Aberta. E neste programa tocamos num assunto muito interessante que eu particularmente decidi trazer aqui nas minhas redes sociais para tocar um pouco nesse assunto novamente, por conta daqueles que não conseguiram acompanhar em direito, ok? Então vão acompanhar aqui o que eu falei lá. Falou-se sobre o patrimônio cultural. Ok? Então, manos e manas, estudantes e mãe, vocês aqui, os avós, os mais velhos que estão nos acompanhando aqui, prestem um pouco de atenção porque é importante este assunto. Ok? Primeiro, eu vou ter que explicar mais ou menos o que significa patrimônio. Assim vai dar facilidade de entender o resto. Ok? É o seguinte, manos e manas. Patrimônio cultural. Primeiro, patrimônio, na língua em que é originário, hoje, ou original, que vem do latim, significa patri, é relativo a pai. Mônio é relativo aos bens materiais, tipo bens, riqueza, essa coisa toda. Okay? Então, quando você diz patrimônio, está a dizer bens ou riquezas do pai. Entende? Do pai masculino. Por quê? Porque lá de onde está esse conceito, no Ocidente, entre os gregos e entre outros, a ideia que eles tinham é que o pai da casa mesmo, o pai da casa, o dono da casa, tinha direito sobre tudo, inclusive a mulher, os filhos, os animais e a escrava. Estou a dizer mesmo direito no sentido literal que se ele quisesse tirar a vida de um membro aí, não seria nenhum problema. Porque eles são produto do pai, do dono da casa. Entende, né? Os bens, as riquezas, era somente do pai. Por quê? Porque lá reinava a lei paternal, ou seja, só o homem é que mandava. Lá no Ocidente, yeah? Só o homem é que manda. Tudo pertence ao homem, seja mulher, seja os filhos, tudo é propriedade do homem. Do homem é o pai. Não estou a dizer o homem enquanto humanidade. O homem ser masculino, que tem órgãos genitais masculinos. Ok? Então ele é que mandava. Logo ele é que tinha os bens, porque a mulher não tinha direito nenhum. A mulher não tinha direito de ter bens. Ok? Como não tinha direito de ter bens, logo os bens eram do pai, do homem, do dono da casa. É daí que surge o conceito patrimônio. Ok? Embora esse termo depois, hoje nos tempos modernos, esse termo patrimônio, está a se referir não somente a isso, hoje, nem por hoje, se refere também tipo aos bens de uma instituição, aos bens de uma empresa, por exemplo, aos bens de uma empresa. Suponhamos, você numa empresa tem os equipamentos, as máquinas, o dinheiro, tudo isso é o patrimônio da tua empresa. Mas eu estou a dizer, o termo em si quer dizer bens do pai, patri, ok? Tipo patriarca, paterno. Nada a ver? Tudo pai. Então, patrimônio, os bens do pai. É mais ou menos isso aí que significa patrimônio. Ok? Agora, quando você usa o termo patrimônio africano, se nós traduzir bens do pai africano, parece que perde o peso. Entende? Se não usarmos logo esse termo do latim, patrimônio africano, mas usamos o significado, a riqueza do pai africano. Deu mais assim algum sentido tipo misterioso? Patrimônio cultural, ok. Bens do pai, do homem africano. Tipo, assim, fica mais difícil para vocês, assim, ainda fica difícil para vocês entenderem o conceito de patrimônio cultural? Já não, né? Porque é só você traduzir, que de repente você vê que não tem nada de novo. Bom, a minha luz apagou, então tá azul. Né? Então não tem nada de novo. Só que quando você traduz do patrimônio cultural para os bens, riquezas do pai africano, perguntava se quais são os bens e riquezas do pai africano. Entende, né? Porque nós aqui nas nossas regiões, na sua maioria, temos um reinado especificamente matriarcal, ou seja, do matrimônio. Porque o matrimônio na Europa começa depois. Primeiro é patrimônio. Matrimônio começa depois. Mas aqui em África já reinavam os dois poderes. Poder do pai sobre os bens e riqueza e poder da mãe sobre os bens e riqueza também. Por exemplo, quem dominava a terra, no sentido de cultivo, essa coisa toda, era a mãe. Então,
Nós aqui já tínhamos esses dois poderes na Europa, enquanto na Europa era só patrimônio, nós aqui tínhamos patrimônio e matrimônio, ou seja, o direito da mulher, o direito da mãe, ok? O direito da mãe, o direito da mulher. Na Europa, antes não, era só patrimônio. Por isso é que houve as revoluções das mulheres, os direitos iguais lá na Europa. Porque a mulher não tinha direito, era só patrimônio. Entenderam, né? Se entenderam até aqui, pronto, vão entender a sequência. Era só para descodificar aqui o próprio termo, para facilitar a compreensão. Patrimônio significa isso. Embora hoje já ganhou outros significados, como disse anteriormente, bens, estatutos, riquezas sociais, essa coisa. Mas na verdade a origem do termo não tem nada a ver com isso. Patrimônio não tem nada a ver com tipo patrimônio cultural. A origem do termo, nem esses dois termos não encaixam. Entende, né? Não encaixam. Você fala patrimônio cultural no verdadeiro sentido da palavra patrimônio, não encaixa. Manos? Bom, mas vamos fingir que patrimônio quer dizer apenas, mesmo só, sem pegar na origem, quer dizer apenas bens. Ok? Referindo também a bens públicos, essa coisa toda. Então vamos usar o termo patrimônio cultural. Cultura quer dizer os nossos costumes. Né? Nossos costumes, nossos hábitos, nossa língua. Né? Pronto. Então, qual seria o nosso patrimônio cultural, enquanto africano? A língua é um patrimônio cultural, ou seja, os bens, não do homem africano, mas da família africana. Entende, né? Da família. Aqui não seria patrimônio cultural africano, não. Seria o conceito de bens e riqueza das famílias africanas. Ali estaria correto. Entende, né? Se o tema fosse os bens e riquezas da cultura ou das famílias da cultura africana, ainda top. Tá a ver? Daria mais ou menos esse conceito de patrimônio cultural que querem aí falar. E o que eu abordei lá. No entanto, a língua seria um patrimônio, usando o termo patrimônio, mas já entenderam. A gastronomia, a comida, as nossas danças, a nossa ciência, o nosso formato de casamento, os nossos sotaques, os nossos traços, a nossa terra, a família africana, tudo isso é um patrimônio africano. Ok? Tudo isso são riquezas e valores africanos. Não tem segredo, não tem outras coisas para vos contar mais aqui. É simples. Descodifica o termo, todo o resto você entende. Né? Então é isso que nós mais ou menos falamos lá, embora falei em outros formatos mais intelectual possível, porque não é uma televisão, entende? Né? Então tem que ser um pouco mais intelectual, porque tem muitos intelectuais que nos acompanham. E ao invés de prestarem atenção no que estás a falar, na lógica e o conceito que estás a falar, não, querem saber o linguajar, se falou bem, se verbo, se não usa muito a língua da gíria. Quer dizer, esses aqui chamados intelectuais, na verdade são os mais atrasados, desculpa, com todo respeito. Porque o intelectual, na verdade, é inteligente, consegue entender o conceito do termo, o que é que está a se explicar, muito além da verbalização, se verbalizou bem, se terminou bem o vocabulário, se usou termos do dicionário. O inteligente, o sábio, ele vai além do termo. Então, lá nesses lugares, sou obrigado a, no que tange, no que concerne, ter que abordar bem, sabe, né? Mas aqui no meu canal, mano, eu sou eu mesmo. Eu falo assim de forma direita. O importante é que vocês estão a entender. Patrimônio cultural, na verdade, não existe para nós. Por causa dos termos, dos conceitos que surgiu. O que existe são valores cultural e riqueza das famílias africanas. É isso que deveria ser abordar lá, mas também compreendo. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui, manos. Estamos juntos. Até já.